E se eu te dissesse que os Estados Unidos perderam quase tudo que tinham conquistado? Que o maior império do século XX está ameaçado por erros que ele mesmo cometeu? Para entender esse erro e por que coloca em risco a ordem norte-americana, é preciso primeiro voltar na história e entender por que os Estados Unidos primeiro tinham dado certo. O mundo tem uma ordem global onde quem escreve as regras do jogo são os países mais poderosos. Ao longo do século XX, os Estados Unidos emergiram como os mestres desse jogo. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos produziam metade de todos os produtos manufaturados do planeta. Porém, a ascensão dos Estados Unidos não veio porque eles tinham fábricas, tecnologia ou exércitos. Os Estados Unidos se desenvolveram porque eles tinham um conjunto de ideias que organizaram a sociedade norte-americana por gerações. Porém, hoje esse império não é mais o mesmo. O que os Estados Unidos fizeram para se tornar império? Qual erro eles cometeram para colocar tudo em risco? Esse vídeo vai mostrar como esse poder foi construído, onde o país começou a vacilar e o que significa para o Brasil e para nós. No século XVIII, antes da independência, a maior parte dos territórios do planeta havia sido ocupado por potências europeias. Impérios como Portugal, Espanha, França e Inglaterra espalharam seus idiomas, seus sistemas políticos e suas religiões de modo a moldar a maior parte dos países que viriam a se tornar independentes nos anos seguintes. Nesse contexto surgiram as colônias inglesas da América do Norte, que viriam a ser os Estados Unidos. Lá, diferente de outros processos de colonização, ocorreu um processo de povoamento, ou seja, a fixação estável de famílias inteiras em pequenas propriedades, com agricultura de subsistência e uma intensa vida comunitária. Esse modelo funcionava como uma cultura política nova, que programava valores, comportamentos e atitudes que favoreciam a iniciativa privada, o individualismo e a inovação. O protestantismo dominante reforçava a disciplina, a responsabilidade individual e a leitura da Bíblia, incentivando a alfabetização e o pensamento crítico. Com o autogoverno local e a cultura de resolução de problemas coletivos, os colonos aprendiam a pensar e agir de maneira independente. Essas experiências favoreceram a Revolução Norte-Americana que viria a tornar os Estados Unidos independentes da Inglaterra. A Constituição dos Estados Unidos de 1787, que está valendo até hoje, consagrou princípios como a divisão entre os poderes, direitos individuais, igualdade dos indivíduos perante as leis, liberdade de expressão, que viriam a estruturar uma cultura política de autonomia e de participação cidadã nas decisões coletivas. Óbvio que a gente não precisa idealizar os Estados Unidos. Houve escravidão e genocídio dos povos indígenas lá. Mas a gente precisa poder comparar com o Brasil. O processo de ocupação do Brasil foi com base em exploração dos recursos naturais, formação de fazendas de plantation com monocultura e amplo uso de trabalho escravo, uma pequena elite com muito poder e muitos recursos na sua mão. A Igreja Católica rezava as missas em latim, a maior parte das pessoas não tinha acesso ao aprendizado da leitura, permanecendo analfabetos por séculos. Isso fez com que a cultura dos Estados Unidos e a cultura brasileira, o algoritmo mental das duas populações, fosse bastante diferente. Isso é importante porque no início do século XX, essa disparidade já aparecia nos números. 90% da população norte-americana sabia ler e escrever, enquanto somente 20% dos brasileiros eram alfabetizados. Isso quer dizer que os Estados Unidos foram incentivados a inovar, fizeram uma revolução, e o Brasil permaneceu colônia e foi incentivado a obedecer. Isso permanece na nossa herança, fazendo com que os Estados Unidos pudessem ascender ao topo e ao centro do poder da ordem internacional, enquanto o Brasil permanecesse na periferia. Com a independência dos Estados Unidos, o país não se limitou a trocar bandeira. Eles criaram o que viria a ser chamado de American System, ou sistema americano. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, deu os primeiros passos no estabelecimento desse sistema. No seu discurso de despedida, ele aconselhou as futuras gerações a não criarem alianças permanentes e manter uma independência estratégica do país em relação a qualquer potência estrangeira. George Washington também indicou que a expansão das colônias do leste da América do Norte em direção ao oeste seria necessário para garantir território e recursos naturais, unificar o continente sob controle dos norte-americanos para evitar outras potências como a Inglaterra de entrar no território e garantir o crescimento econômico sustentável dos Estados Unidos. Para consolidar o sistema, os Estados Unidos ocuparam as terras indígenas e incorporaram os novos territórios como novos estados. Isso fez com que eles conseguissem consolidar alguns objetivos, por exemplo, estabelecer uma soberania nacional, criar um território unificado, com uma moeda única, com novas regras de comércio interno e infraestrutura para o desenvolvimento nacional. Enquanto países como o Brasil permaneceram dentro da estrutura do Império Europeu, os Estados Unidos projetaram o seu futuro, protegeram as suas fronteiras e estabeleceram as bases do que seria o seu poder nos séculos seguintes. Em que consistia então o American System? Além de um modelo de desenvolvimento econômico, era uma ideologia de funcionamento nacional, que priorizava alguns projetos. Primeiro, o crescimento interno. Segundo, o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Terceiro, a presença de um crédito bancário nacional. Quarto, a industrialização, o crescimento da produção manufatureira. Quinto, a proteção de setores estratégicos com tarifas moderadas. Ou seja, desenvolver a economia nacional antes de se projetar politicamente enquanto uma grande potência internacional. A lógica era crescer por dentro e depois pensar lá fora, criando uma base econômica e tecnológica para sustentar a autonomia da nação emergente. Ou seja, as questões como livre mercado, globalização,
nunca foram preponderantes, elas só se tornaram preponderantes nas últimas décadas. Tudo mudou quando a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais destruíram os impérios tradicionais da Europa, remodelando a política internacional. Os Estados Unidos se beneficiaram da posição geográfica que eles tinham do outro lado do Atlântico para negociar com os dois lados da guerra, o tempo todo, vendendo produtos industriais e pouco a pouco ganhando riqueza, tecnologia e experiência logística. Quando eles entraram finalmente na Segunda Guerra Mundial, eles já tinham ganhado um capital humano interno, já tinham acumulado experiências e inovações tecnológicas e se preparado para redesenhar ou para ocupar o poder de potência mundial. O Estado teve um papel central nesse desenvolvimento, transformando a economia de guerra numa máquina de crescimento de poder. De novo, o American System foi influente. Proteção da economia nacional, defesa de setores estratégicos, incentivo ao investimento público para a industrialização, um alinhamento direto entre as estratégias do governo e o esforço da iniciativa privada, dos grandes empresários norte-americanos, conectando a população norte-americana num grande esforço nacional para se transformar na grande potência que iria substituir os impérios tradicionais da Europa. Ao longo do século XX, ocorreram duas revoluções industriais centralizadas nos Estados Unidos. A primeira revolução industrial tinha sido na Inglaterra, com o carvão e a máquina a vapor. A segunda revolução industrial, ela trouxe a eletricidade, a indústria química, os automóveis, as telecomunicações. A terceira revolução industrial, ela trouxe a internet, a tecnologia da informação, os computadores. Isso fez com que os Estados Unidos avançassem, tomassem a dianteira da tecnologia mundial por décadas. Na segunda metade do século XX, então, os Estados Unidos estabeleceram o que viria a se chamar de Pax Americana, é uma ordem norte-americana global, em que a moeda dólar era considerada moeda de troca internacional, o sistema de trocas financeiro tinha sido desenhado nos Estados Unidos, se chama SWIFT. A maior parte das instituições internacionais, como a ONU, a OMC, o FMI, haviam sido encabeçadas pelos Estados Unidos. As grandes corporações internacionais eram todas norte-americanas, porque a maior parte dos países não tinha ainda sido reconstruído ou reconstruído sua capacidade industrial. Portanto, os Estados Unidos exportava o seu estilo de vida, os seus produtos, as suas marcas para o mundo inteiro. A maior parte dos países do mundo tinham como principal parceiro em matéria de importação de produtos industrializados os Estados Unidos, que produziam, na década de 50, cerca de metade de todos os produtos industrializados do planeta. Ou seja, os Estados Unidos estabeleceram a sua própria ordem internacional. Aqui não vem ao caso a Guerra Fria, isso vai ficar para um outro vídeo, mas aqui é importante notar que o Ocidente foi encabeçado pelos Estados Unidos a partir de então. Além da economia, os Estados Unidos também dominaram a cultura global. A língua inglesa virou referência, os filmes de Hollywood foram exportados para o mundo inteiro, as pessoas começaram a sonhar com as marcas e com os costumes norte-americanos. O American Dream, o sonho norte-americano, virou um padrão de consumo e um padrão de cultura para o mundo inteiro, estabelecendo quais são os padrões de aspiração de vida para todos os povos do planeta. A trajetória da ordem mundial, então, desembocou num sistema de influência com os Estados Unidos no centro, do ponto de vista econômico, político e cultural. Mas a gente precisa notar que o Estado, o governo norte-americano, foi muito importante na transformação, na geração dessa superpotência, ao garantir infraestrutura, investimento e estratégia industrial, fazendo com que os Estados Unidos se transformassem na potência capaz de moldar e de definir a trajetória das instituições além dos outros países. Esse modelo que deu certo nos Estados Unidos não foi o modelo que eles exportaram para o mundo a partir de 1990, quando a Guerra Fria acabou. Sob o que a gente veio a conhecer como Consenso de Washington, nos últimos 30 a 40 anos se estabeleceu uma crença mundial na globalização e no livre comércio, como se essas instituições fossem gerar desenvolvimento para todo o planeta. Ao longo dessas últimas décadas, para participar da Organização Mundial do Comércio ou conseguir financiamento internacional nos bancos do Fundo Monetário Internacional, os países precisavam adotar uma agenda liberal, desregulamentar a economia para iniciativa individual, abrir o mercado nacional para o comércio internacional e investimento internacional e privatizar os setores estratégicos que estavam sob controle do Estado. Ao adotar uma abertura restrita, além de criar um capitalismo financeiro internacional, houve uma quantidade grande de efeitos colaterais. Muitas fábricas nos Estados Unidos fecharam, muitos empregos no setor industrial desapareceram, e boa parte das tecnologias que davam a vantagem econômica aos Estados Unidos puderam ser copiadas e transferidas para potências emergentes, sobretudo a China. Internamente, essa liberalização gerou vários problemas, como o aumento da desigualdade social e a perda de oportunidades de emprego para os norte-americanos, e ficam agora totalmente vulneráveis a qualquer tipo de crise internacional. E é aqui que está a ironia. A potência que antes se desenvolveu através de um protecionismo do Estado sobre os setores estratégicos da indústria, agora fica totalmente vulnerável a potências emergentes que conseguem reproduzir a estratégia de desenvolvimento que os Estados Unidos tinham feito antes. Enquanto isso, países como o Brasil absorveram essa ideologia de maneira crítica, foram colonizados mentalmente, acreditando que a desregulamentação, a privatização e a abertura comercial fossem gerar algum tipo de desenvolvimento. Mas, na realidade, o que gerou desenvolvimento nos Estados Unidos foi exatamente o oposto disso. Então, como é que a gente vai se desenvolver se a gente não investir em educação, não investir em tecnologia e não proteger uma indústria nascente em setores estratégicos? Eis a ilusão de um país que foi colonizado. O paradoxo, então, é esse. A potência que se desenvolveu com base no protecionismo comercial, no investimento industrial e no planejamento estratégico agora se vê diante de uma crise social em função da ascensão de adversários que notaram que podem se desenvolver de uma maneira diferente. Enquanto países periféricos, como o Brasil, que foram colonizados, se veem diante de uma possível forte crise social por causa da intensa dependência externa da desigualdade e a vulnerabilidade às crises externas. Enquanto isso, os Estados Unidos ainda permanecem como padrão do ponto de vista de moeda internacional, de finanças, mantém bases militares ao redor do mundo,
Porém, a sustentação desse império, dessa ordem internacional, está cada vez mais enfraquecido com a ascensão de novas potências, como a China, como a Índia, como a Rússia. E se a gente quiser se desenvolver de fato, a gente precisa se ligar para o que está acontecendo ao redor do mundo e não cair na armadilha ideológica que colocaram para um país em desenvolvimento como o Brasil. Enfim, obrigado a quem acompanhou até aqui. E se isso faz sentido para ti, te inscreve no canal, liga as notificações, comenta aqui embaixo e compartilha o vídeo com quem também acha que o Brasil pode e deve evoluir. Porque despertar é o primeiro ato de revolução.